Camila. Bom dia para você, para a Bárbara. Camila, bem-vinda de volta das férias, viu? Bom dia para todo mundo que nos assiste. A reunião terminou agora há pouco. Participaram líderes aqui do Senado, começaram a chegar às 8 da manhã. Participaram pelo Senado o presidente Davi Alcolumbre e também os senadores Renan Calheiros, Jacques Wagner, Fernando Farias, Nelsinho Trade, Weverton Rocha, Rogério Carvalho e Randolph Rodrigues. Pelo governo, quem veio para esse encontro foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está à frente ali de todos os esforços de negociação junto aos americanos a respeito dessa taxação de 50% a partir do dia 1º de agosto, a ministra Gleisi Hoffmann e seu secretário de Assuntos Legislativos, André Siciliano. Nesse encontro, eles debateram a questão do tarifaço, como o Senado vai responder a isso, e debateram também, aqui na residência oficial do Senado, o que vai acontecer a respeito da comissão de senadores que vai viajar para os Estados Unidos no fim deste mês. Ontem, o senador Nelsinho Trade apresentou um requerimento para que se criasse uma comissão temporária para dialogar com autoridades americanas, com os seus pares senadores em Washington, capital americana. Segundo a apuração da nossa colega Marina Francischini, 2 dos 4 nomes ali cotados seriam a senadora Tereza Cristina, que foi ministra de Bolsonaro e durante o governo Bolsonaro apresentou uma forte articulação e negociação com a China naquele período em que Bolsonaro falava mal dos chineses, mas ao mesmo tempo a relação comercial ficou preservada a partir muito do trabalho da equipe de Tereza Cristina. E ainda, além dela, o senador astronauta Marcos Pontes, que teria ali uma articulação boa com parlamentares americanos mais conservadores. Mas essas são informações de bastidores, não é nada confirmado ainda, isso tudo ainda vai evoluir. O vice-presidente Geraldo Alckmin saiu aqui da RO, foi para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque às 11 ele recebe representantes da indústria para uma segunda reunião, na verdade uma terceira reunião, porque ontem houve 2 encontros de manhã com a indústria, nós mostramos aqui no Conexão, à tarde houve um encontro com representantes do agronegócio, e depois dessa reunião com representantes do agronegócio, Alckmin deixou ali no ar que o governo não deverá pedir aos americanos um prazo de 90 dias para o início dessa taxação. Pela manhã ele havia indicado essa possibilidade. Esse foi um pedido tanto dos empresários da indústria como dos representantes do agronegócio. Por quê? Tem muita mercadoria em estoque, mercadoria já chegando aos portos e mercadoria a caminho dos Estados Unidos. Os empresários estão muito preocupados com as perdas a partir do início dessa taxação. Ao mesmo tempo, o governo diz que não vai pedir esse prazo de 90 dias, mas que vai tentar esgotar todas as possibilidades de negociação até o fim de julho. Tem algumas respostas, olha, os Estados Unidos, numas reações, os Estados Unidos anunciaram ontem uma investigação comercial contra práticas do Brasil. Eles avançaram, portanto, com questionamentos sobre os meios de pagamento brasileiros. Aí, claro, o Pix, não tem como a gente deixar de falar, o Pix e o desagrado que ele causa a grandes operadoras de cartão de crédito, que são americanas. Também os americanos questionam a proteção da propriedade intelectual pelos brasileiros, ainda a disposição do Brasil de fornecer tratamento isento de impostos para o etanol norte-americano. O presidente Donald Trump já falou sobre isso várias vezes, se queixou sobre como o Brasil tributa o etanol americano e ainda sobre tarifas injustas e preferenciais. Os americanos se mostram descontentes com o fato do Brasil privilegiar outros parceiros comerciais. O Itamaraty ontem divulgou uma nota bastante dura a partir de reações de autoridades do governo de Donald Trump. Olha, a nota de ontem, o Itamaraty disse o seguinte, que o Brasil vem negociando com autoridades americanas desde março e que a equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, país democrático cuja soberania não está nem estará jamais na mesa de qualquer negociação. Então, próximos passos para essa terça-feira. 11 da manhã, agora, Alckmin recebe representantes da indústria e à tarde ele recebe, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um representante da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a ANCHAM, que disse ter pedido ao governo americano que interrompa essa taxação e pediu, portanto, aos 2 governos para que tentem negociar. A gente tem uma entrevista feita agora há pouco num ponto com o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Ele falou sobre esse momento do empresariado brasileiro. Vamos assistir. É um impacto significativo em que hoje qualquer tipo de interpretação ou visão de benefício político, ele se reverte facilmente com a implantação dessas tarifas, que eu quero crer e até mesmo acredito
50%, não falamos de uma tarifa restritiva, falamos de embargo comercial mesmo, porque é impossível competir num mercado internacional onde as competições são muito acirradas, com uma alíquota adicional de 50%. Bom, gente, a gente viu aí também a fala, né, sobre esse assunto, a fala da CEN, importantíssima sobre esse caso. Eu vou mostrar para vocês agora que a reunião acabou de terminar, como é que Rianelli já nos mostrou também, o que disseram os presidentes da Câmara, Hugo Mota, o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, que também é ministro, né, de Infraestrutura, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que não falaram ao final dessa reunião, mas a gente já tem vídeo para antecipar para vocês o tom e também qual vai ser o discurso a partir de hoje. Vamos ver. Vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto. E temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem defendendo os brasileiros. Então, em meu nome, dos senadores e das senadoras, e tenho convicção que o presidente Hugo Mota falará sobre isso, o parlamento, presidente, está integralmente à disposição da defesa dos interesses do Brasil. Quero, primeiramente, agradecer ao presidente Davi, que nos recebe aqui na residência do Senado para esse momento importante, ao lado do presidente Alckmin, que além de vice-presidente da República, é o nosso ministro da Indústria e Comércio e foi a pessoa escolhida pelo presidente Lula para conduzir essa negociação com o governo americano. Dizer que aqui temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países. E dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser aqui levado a situações que decisões externas venham a interferir na nossa soberania. O Brasil hoje tem uma importância muito grande no cenário mundial e nós não temos a menor dúvida que com união, com compromisso e muita responsabilidade, nós iremos superar esse momento protegendo todos os brasileiros e brasileiras. Olha, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, agradecer ao presidente Hugo Mota e dizer que estamos unidos para defender a soberania nacional. O presidente Lula tem enfatizado isso e a separação dos poderes é pedra basilar do Estado de Direito, da democracia. E na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, que eles têm superávit na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não pagam nada de imposto, e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos. Bom, tá aí então para vocês, a gente antecipando as falas dos 3 chefes ali dessas negociações, Geraldo Alckmin representando o governo, também os presidentes da Câmara e do Senado, e que na verdade é também uma posição, principalmente diante dos últimos movimentos de Donald Trump, mandando investigar o Brasil no que seria, segundo Trump, uma prática que restringiria ou prejudicaria o comércio dos Estados Unidos. Valdo Cruz, Joel Pinheiro já estão aqui com a gente, né, Bárbara? Muito bom dia aos dois, muito bom estar aqui com vocês de volta. Quero já jogar para o Valdo sobre o balanço que ele faz, primeiro dessa reunião agora de manhã, diante dos últimos movimentos de Trump, e também o Alckmin deixou muito claro, né, o que é a diferença da prática comercial do Brasil, que coloca em média 2,7% de tarifas aos Estados Unidos, e dos 10 produtos mais exportados deles para cá, somente 8 não pagam imposto algum. Né? Ou seja, a situação é bastante diferente do que Trump vem colocando em narrativa política, né, Valdo? Bom dia, muito bom aqui de volta falar com você, meu amigo. Bom dia, Camila, bem-vinda de volta das férias. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Joel. Bom dia, assinantes.
quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, bom, por enquanto o governo está fazendo um balanço positivo dessas reuniões que tem feito com empresários. Ontem fez reuniões com o pessoal da indústria pela manhã, depois agronegócio à tarde. Hoje de manhã essa busca de se unir ao Congresso Nacional, vai ser formada ali uma comissão de senadores para ir negociar nos Estados Unidos também. Então, o governo se articulando para conseguir uma maior unidade possível dentro do país para defender os interesses do Brasil, né? Nessas reuniões, o que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem procurado fazer, e também tem ouvido muito, a necessidade de evitar qualquer politização nesses encontros, nessas ações do governo. A gente vai falar daqui a pouco, essa guerra do Trump contra o Brasil está rendendo dividendos políticos para o presidente Lula, mas na concepção dos empresários, principalmente dos empresários, mas também do vice-presidente, que se você estimular a politização, Donald Trump só vai cada vez mais aumentar, vai dobrar a aposta e a situação pode ficar muito pior do que está hoje. Então, essa é a orientação. Nada de politização. Agora, o governo esbarra, por enquanto, em dois problemas. Primeiro, não foi reaberto o canal de negociações. O Brasil está insistindo, está procurando falar e não conseguiu até agora ter uma resposta dos Estados Unidos para o Brasil se as negociações vão ser retomadas, que foram paralisadas depois da decisão de Donald Trump de aplicar ali uma tarifa de 50% na importação de produtos brasileiros. E, além de esse canal de negociação não ter sido reaberto, ontem veio essa informação que o presidente Donald Trump pediu ao escritório de do representante comercial dos Estados Unidos para abrir uma investigação relacionada ao Brasil. A priori, ali, a princípio, a avaliação do governo que faz mais parte de uma pressão de Donald Trump sobre o Brasil, principalmente porque a decisão inicial dele carecia de embasamento técnico, né? Era mais uma resposta política, era mais fundamentada em argumentos técnicos falhos. Por exemplo, tentando dizer que o Brasil tem superávit com os Estados Unidos, quando é o contrário. Agora, a investigação do USTR, que é o escritório de comércio dos Estados Unidos, parece ampla demais. Isso preocupa o governo brasileiro. Algo que parece que estão querendo encontrar pelo e ovo para justificar uma tarifa maior, de 50% sobre o Brasil. Estão querendo investigar, Bárbara, pagamentos digitais eletrônicos do Brasil, como se isso prejudicasse